Na 15ª colocação, com apenas 5 pontos conquistados, o Vasco irá enfrentar hoje às 7 horas da noite o Coritiba, que é o lanterna da competição. O jogo será no Couto Pereira e o Vasco tem como praticamente obrigação de vencer esse jogo se quiser não entrar na zona do rebaixamento, né? Se perder o jogo hoje para o Coritiba, o Vasco chegará na beira da zona do rebaixamento, né? Ficará na 16ª colocação. Para quem acha que a campanha do Vasco é maravilhosa, né? Tá aí o resultado, né? 1 ponto apenas à frente da zona do rebaixamento. Mas caso aconteça hoje a vitória do Vasco, o Vasco chegará a 8 pontos e muito possivelmente chegará ali entre a 7ª ou 8ª colocação. E o jogo de hoje terá transmissão aí do Premier Clubes. Vale ressaltar que pro lado de lá, do lado do Coritiba, eles não terão 2 jogadores aí que estão sendo investigados nesse problema aí envolvendo apostas esportivas, né? Entre eles está o seu principal jogador, que é o Aleph Manga. Será desfalque do Coritiba hoje, e isso é meio que um reforço para o Vasco, né? O Vasco não vai ter que marcar o principal jogador do Coxa aí na partida de hoje. Porém, por outro lado, o Vasco não vai ter nenhum problema, vai utilizar o que tem à sua disposição, né? O Marlon Gomes é o único desfalque do Vasco que está servindo a seleção sub-20. Após o jogo de hoje, o Andrei Santos também irá para a seleção e não irá jogar no jogo do final de semana do domingo contra o Santos. Muito possivelmente, o time do Vasco que entrará em campo hoje deverá ser o goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Robson Bambu ao lado do Léo Pelé na zaga, lateral esquerdo ali com o Lucas Piton, o meio campo com aquela trinca de volantes, né? O Orejano não vai ser titular, se você estivesse perguntando, né? Não tem chance nenhuma do argentino ser titular na partida de hoje, porque o Maurício Barbieri ama jogar com 3 volantes e vai utilizar ali o Rodrigo Jair e o Andrei Santos. Mais à frente, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco, a mesma escalação do jogo contra o Fluminense. O Vasco vai entrar para tentar vencer o Coritiba. Se o Vasco se acovardar, como vem fazendo nos últimos jogos, pode ser que literalmente o Coritiba crie coragem e ganhe do Vasco a partida, né? O Coritiba que conta com 2 ex-vascaínos, tem o Bruno Gomes e também o Andrei, que tá tendo até uma polêmica envolvendo o pai dele, que menosprezou o Vasco. O jogador foi até nas redes sociais pedir desculpa aí aos torcedores vascaínos e à instituição, e disse que sempre honrou a camisa do Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem a obrigação de vencer o Coritiba hoje. O Coxa não vence há 10 jogos, meu amigo. É o último colocado, está na última colocação com apenas 1 ponto conquistado. Até o América Mineiro já passou o Coritiba na tabela e o Vasco tem que conseguir vencer essa partida. O empate não é para ficar satisfeito, porque o Maurício Barbieri gosta de ficar insatisfeito com o resultado adverso, né? Espero que isso não aconteça hoje, que ele não seja covarde e que coloque o Vasco para frente para conseguir vencer o Coritiba por 1 ou mais gols, né? Porque o que a gente quer é a vitória do Vasco, se conseguir golear melhor ainda, porque no Campeonato Brasileiro saldo de gol também faz diferença lá na frente. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, qual o seu palpite para o jogo de hoje. Na minha opinião vai ser 2-0 Vasco hoje, 1 gol do Pedro Raul e 1 gol do Gabriel Peck aí voltando a marcar nessa partida importantíssima para o Vasco. Caso perca o jogo, o Vasco ficará ali na 16ª colocação, dependendo do resultado do Corinthians com o Botafogo, e a 1 passo de entrar na zona do rebaixamento. Antes da gente trazer mais notícias, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo. Vai lá também no meu outro canal, meu segundo canal, Expresso Vasco, sempre tô colocando vídeo lá. Valeu a galera que tá se inscrevendo. Mais de 32 mil inscritos. Valeu demais quem se inscreveu lá. O técnico do Vasco, Maurício Barbieri, que foi expulso aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro frente ao Atlético Mineiro, foi punido aí com 2 jogos de suspensão e não poderá comandar o Vasco no jogo de domingo contra o Santos. Para o jogo de hoje contra o Coritiba, ele está liberado. Porém, na minha opinião, é ridículo essa suspensão, né? Ele somente estava reclamando na beira do gramado ali e o STJD resolveu punir o treinador do Vasco em 2 partidas, cara. É um absurdo, né? Não vi isso acontecendo com outros treinadores que foram expulsos aqui no Brasil, somente aí uma perseguição sem sentido algum frente ao Vasco, né? Quem irá comandar o Vasco aí no próximo domingo será o auxiliar técnico Maldonado e também no jogo seguinte também será o Maldonado. A gente espera que o Vasco tenha uma boa postura em São Januário, porque o Vasco vem encontrando inúmeras dificuldades quando é mandante dos jogos, principalmente em São Januário, onde o Vasco não consegue vencer os seus jogos, né? Pelo contrário, sempre os adversários se sentem à vontade quando jogam em São Januário. E ainda mais agora, sem um técnico na beira do gramado, vai ficar um pouco mais difícil. Mas parece que os jogadores sim confiam no trabalho do Maldonado e vamos torcer para que dê tudo certo e o Vasco consiga vencer o Santos. O Santos que venceu ontem, se eu não me engano, por 3-0 o Bahia, com certeza vai chegar cheio de moral e cheio de vontade depois do caso Bauerman, né? Os caras estão com sangue nos olhos e vai vir com tudo para cima do Vasco. O Vasco tem condições sim de vencer o Santos, porém não pode se acovardar, como eu venho falando aqui nos vídeos.
Deixa aí nos comentários se você acha justa a punição do técnico Maurício Barbieri, que está fora por 2 partidas aí, punido pelo STJD. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar de um reforço, cara. O Vasco está interessado aí na contratação do volante Inácio Miramon, jogador que está atualmente no Ginásio de La Plata, revelado pelo clube argentino. Jogador de 19 anos, é tido como uma das grandes promessas do futebol argentino. Porém, de acordo com as informações do Arena Cruz Maltino, o Vasco tem interesse sim na contratação desse jogador e ele seria um dos alvos do Vasco agora para a janela de julho. Jogador que subiu para os profissionais no ano de 2021 no próprio Ginásio, fez 2 jogos naquele mesmo ano. O ano passado fez apenas 1 jogo com a camisa do clube argentino e nesse ano ele vem jogando mais, né? Fez 16 partidas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Um jogador muito jovem que se encaixa aí perfeitamente no perfil que a 777 Partners procura, né? Os caras não querem contratar o Cuejá, porque é um jogador que já tem 30 ou 31 anos, mas querem contratar um jogador extremamente inexperiente de 19 anos para defender as cores do Vasco num campeonato brasileiro difícil, um campeonato pesado. Esse é o tipo de contratação que o Vasco deverá fazer agora em julho. Eu até falei, se eu não me engano, não sei se foi aqui nesse canal meu do Vamos Vasco ou se foi no meu Expresso Vasco. Eu falei em algum lugar que, na minha opinião, o Vasco não irá fazer grandes investimentos agora, né? Tem muita gente aí esperançosa, achando que vai vir cereja do bolo, que vai vir fulano, ciclano. Eu não acredito mais nisso, eu já estou totalmente descrente. Diretoria do Vasco é uma diretoria fraca e o grupo 777 Partners está interessado em fazer dinheiro com jogadores contratados, né? Não vai querer contratar jogador velho para não ter nenhuma chance de revender no futuro. Na minha opinião, vai vir esse tipo de jogador agora, né? Se acontecer algum milagre aí do Vasco conseguir uma vaga na Libertadores, uma vaga até mesmo na Sul-Americana, pode ser que ano que vem algum jogador um pouco mais experiente, talvez um jogador de uns 25, 26, 27 anos, porque isso é jogador velho para esses caras, né? A idade ideal é entre 18 até 22 anos, mas na minha opinião, o Vasco comete um erro gravíssimo que pode custar até mesmo a nossa permanência na Série A ao querer contratar esse perfil de jogador. Pode ser um cracaço de bola, pode ser que ele venha aqui e destrua com a camisa do Vasco, mas na minha opinião, eu acho que é errado. Se forma um time forte, um time competitivo, um time grande aqui no futebol brasileiro, com jogadores experientes, principalmente com experiência aqui no nosso futebol e experiência no futebol europeu, com jogadores da base e também jogadores jovens que você busca no mercado. Porém, o Vasco está querendo montar um elenco todo de jogador jovem, com jogadores da base, sem experiência alguma. Mais da metade do elenco do Vasco nunca tinha jogado uma Série A e os resultados estão aparecendo, né? Ou melhor, não estão aparecendo. Falta experiência ao time do Vasco, na minha opinião, e hoje é o time que tem a menor média de idade da Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação aí do Inácio Miramon, um jogador que é volante, camisa 5, que poderia chegar aí no meio do ano para ser o substituto do Andrei Santos, que voltará ao Chelsea. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar Vasco e Coritiba aqui no nosso canal, hein? Tamo junto e é nóis.